Por que o sexo antes do casamento é pecado? A resposta simples é: porque a Bíblia diz. No entanto, diferentemente de outros mandamentos, a proibição de fornicação, sexo antes do casamento, é difícil de ser simplesmente aceita. Não ouvimos por aí ninguém questionando por que devemos não matar, roubar ou mesmo amar ao próximo como a si mesmo. Quando se fala em se manter virgem até o casamento, até mesmo cristãos de verdade, muitos só se dizem cristãos, têm seus questionamentos. Não que alguém duvide que seja errado, só não se sabe bem por quê. De fato, como obedecer algo que não entendemos é muito mais difícil. Muitos caem em tentação pela ignorância de não compreenderem a maravilhosa vontade do Eterno. Há algum tempo atrás, quando sua avó se casou, por exemplo, essa dúvida nem seria trazida à baila. Tão claro como hoje as pessoas sabem que não deve se matar ou roubar, se sabia que o sexo era para depois do casamento, ao menos para as mulheres. Hoje em dia, fazer sexo fora do casamento é normal e ter uma vida sexual ativa é aclamado como sendo necessário para que a pessoa seja saudável e de bem com a vida. No entanto, esse mandamento veio diretamente do Eterno e ainda que o mundo cada vez mais tente levar-nos a crer que guardar-se para o casamento é sem sentido e ultrapassado, tem em si a perfeição que tudo que vem de Deus possui. Muitas pessoas não sabem, nem ao menos onde se encontra na Bíblia esse mandamento. Então vamos começar por aí. Dependendo da tradução, as palavras mudam, mas você pode encontrar este mandamento em Atos 15:20, Atos 15:29 e Atos 21:25. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, do que é sufocado e do sangue, Atos 15:20. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e das relações sexuais ilícitas, e destas coisas farei bem de vos guardar. Bem vos vá. Atos 15:29. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Atos 21:25. Mas o que a Bíblia diz sobre o sexo? Deus é a favor. Ele o criou puro, limpo, bonito e deseja que suas criaturas o desfrutem plenamente no casamento. O propósito do sexo é procriação, a extensão do amor dos pais na concepção dos filhos, comunicação, unidade conjugal, recreação, o prazer conjugal. Deus planejou as relações para o casamento. Confira em Gênesis 1:28, Hebreus 13:4, 1 Tessalonicenses 4, versículos 3-8, 1 Coríntios 6, versículos 12-20. Então Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1:28. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Hebreus 13:4. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santidade e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém iluda ou defraude nisto a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3-8. Diante da avalanche devastadora que atualmente tenta transformar o sexo antes do casamento em um fato normal e totalmente aceitável, devido à força implacável que a pressão dos amigos e da mídia exerce, pela assustadora proliferação do sexo precoce, é evidente a necessidade de um estudo claro, amplo, franco, aberto sobre essas questões tão polêmicas e que são tão reais à sua problemática de vida. Então você já sabe que é errado, mas por que é errado? Como qualquer outro pecado,
A relação antes do casamento tem suas consequências. Efeitos físicos: perda da virgindade, gestação inesperada, filho ilegítimo, aborto, casamento forçado e doenças venéreas. Relacionamentos desfeitos: muitos namoros e noivados terminam justamente devido ao envolvimento sexual. A relação que foi idealizada por Deus para ser uma bênção quando praticado sob seus princípios, torna-se uma catástrofe. Para os dois jovens envolvidos é muito complicado desfazer o relacionamento, livrar-se dos elos que os encurralou, equacionar as dificuldades mútuas e as brigas constantes que surgem em decorrência. Há também a chance concreta de um dos dois sentir-se usado pelo outro e, quando a relação termina, esse é um fator que machuca muito. Culpa. Assim como muitas formas de imoralidade e desobediência dos padrões divinos, o sexo antes do casamento também produz culpa. Abalo emocional. O preço emocional para uma imoralidade sexual é imensurável. Suspeita, desapontamento, tristeza, estresse, sentimento de vazio são algumas emoções destrutivas que a sucedem. Uma garota afirmou: depois da experiência, você fica mais dependente do que nunca do rapaz. Ele é a sua vida e você se sente inteiramente vulnerável. Quando meu namorado terminou comigo, senti-me péssima, horrível. Ao saber que após uma semana ele já tinha outra, fui invadida por um sentimento de rejeição desesperador. Eis o depoimento de outra moça. Pensei que a relação sexual seria mais satisfatória, mas me enganei. Confessei a Deus o que fiz. Sei que ele me perdoou. No entanto, o que me entristece é que nunca mais receberei minha virgindade de volta. Temo pelo dia em que terei que contar ao homem que o Senhor tiver escolhido e separado para mim, que ele não será o primeiro. Ataques contra a autoestima. A causa para o envolvimento sexual antes do casamento também pode vir a ser uma de suas consequências. Envolvimento sexual fora do casamento acentua os sentimentos de insegurança, humilhação e as dúvidas pessoais. A escravidão espiritual. A palavra de Deus declara em 1 Pedro 2,11: as paixões carnais fazem guerra contra a alma. Em 1 Pedro 5,8, o apóstolo menciona que o diabo, como nosso adversário, que anda ao nosso redor como leão que ruge à procura de alguém para devorar. O sexo é o meio pelo qual Satanás escraviza os seres humanos física, emocional e espiritualmente, ao mesmo tempo em diversas oportunidades. O pecado sexual prejudica o relacionamento e o caminhar do adolescente com Deus. Acima de todas essas ações, fazer a relação fora do casamento implica em desobedecer uma determinação do Eterno. Quando pecamos contra Deus, pagamos o preço. O Espírito Santo se entristece e se afasta. Decepcionamos a nosso Senhor e Salvador, que nos garantiu que nunca sofreríamos tentação que não pudéssemos resistir, e atendemos à concupiscência da carne. Voltamos a agir com a velha criatura. Voltamos ao jugo de Satanás. Cabe a cada um de nós resolver o que fazer. Lembre-se: tudo posso naquele que me fortalece, inclusive esperar.